40 anos de idade, sem nada. Será que ainda dá tempo? Bom, é necessário que você realmente entenda que, independente da idade que você tenha, claro que sempre é tempo. Tempo do quê? Tempo de realizar aí aquilo tudo que você realmente deseja, que você sonha. Agora, é claro, se você deixou de sonhar, aí sim é necessário um novo processo para que você comece a sonhar novamente. Porque é só sonhando e planejando que você conseguirá sim alcançar aquilo que você tanto deseja. E o fator idade talvez não seja o que mais importe dentro da situação, como também o fator dinheiro. Porque, entenda assim, a questão que está relacionada aí às suas preocupações talvez sejam pelo simples fato de ter os 40 anos, mas hoje com 40, o que você tem que você não tinha antes com talvez 18 ou 20 anos? Você já parou para pensar que muitas vezes você está sendo injusto com você mesmo ou injusta? No sentido de que hoje, com 40, próximo dos 40, depois dos 40, antes do 40, não importa. Sempre, ao decorrer de nossa vida, adquirimos mais experiências. E é claro que hoje você tem essas preocupações porque você tem mais experiência. Agora o segredo é você realmente controlar aí todas essas emoções e entender que você está num excelente momento. Por que um excelente momento? Porque esse momento é único e você não vai conseguir de forma alguma voltar no tempo. Você só vai conseguir, na verdade, viver mais, né? Então, dentro desse contexto, é necessário que você entenda que você não pode jogar a sua energia lá no passado e muito menos canalizar a sua energia para o futuro. Você precisa concentrar todas as suas forças agora no presente. E daí então entender quais são os seus sonhos. O porquê você talvez tenha deixado de sonhar. Como pode fazer para que comece a sonhar de novo? Porque é esses sonhos, essas esperanças que vão fazer com que você tenha força, tenha fé. Então é necessário sim fazer aí um novo projeto de vida. É necessário sim começar a acreditar naquilo que os olhos não estão vendo e as mãos não estão sentindo agora, para que você consiga sim criar essas projeções e entender que muitas vezes o que está realmente dentro dos nossos pensamentos são muito mais importantes do que as coisas que estamos vendo. E é claro que não estamos vendo os nossos pensamentos, mas estamos sentindo. E a maior parte das pessoas acabam não dando o valor para esse mundo abstrato, né? Mundo abstrato é aquele mundo a qual não podemos tocar nas coisas, né? E é necessário realmente que se dê a devida importância, porque uma casa, um galpão, né? Uma cidade, tudo que tem, na verdade, nesse nosso mundo construído só pôde ser construído através, primeiro, dos pensamentos de um projeto. E daí então, seguindo um passo a passo, é que chegamos a um determinado resultado. Então você acabou entendendo agora que o simples fato de ter 40, estar próximo dos 40, estar vivendo depois dos 40 não significa nada, porque é importante realmente que você siga um certo cronograma, que você consiga, na verdade, estar aí redirecionando, né, a sua vida através de coisas simples. Através, primeiro, é claro, como falei, através realmente dos sonhos e dos pensamentos, e depois um planejamento com ações efetivas. Mas quais são essas ações? Bom, você só conseguirá realmente saber aquilo que você vai precisar a partir do momento que você começar a ir rumo àquilo que você deseja. Então, você precisa primeiro entender qual é o sentido da sua vida. Sabe por que muitas vezes você não alcançou aquilo que você gostaria de ter alcançado? Porque você acabou fazendo planos para várias coisas e perdendo o foco. E é necessário sim que se mantenha o foco. Experimente. Experimente fazer isso por durante 3 meses. A maior parte das pessoas não conseguem seguir aí um plano por sequer aí mais que
um mês, 2 meses. As pessoas têm dificuldade realmente em manter o foco. E é claro que hoje em dia é muito mais difícil ter foco levando em consideração a quantidade de informação que temos. Você liga o celular e é uma avalanche de informação, a televisão, o rádio, enfim. Temos que tomar muito cuidado com isso. Da mesma maneira que as informações, elas acabam sendo muito satisfatórias para que você consiga ir para um outro nível, elas também podem te atrapalhar ao ponto de fazer com que você realmente fracasse. Imagine você começa agora a pesquisar aí conteúdos referente àquilo que você tanto deseja. Por exemplo, ganhar dinheiro. Então eu vou pesquisar conteúdos referentes a isso. Como investir dinheiro, como ganhar mais dinheiro, como empreender, como montar o meu negócio, enfim, como administrar o meu negócio, né? Como entender um pouco mais da questão financeira de um negócio, né? Como fazer uma gestão financeira. Enfim, a partir do momento que você começa a buscar esse tipo de informação, o seu cérebro começa a pegar todas essas informações e começa a processá-las, né? E por si só, ele começa a gerar resultados, né? Tanto conscientes quanto inconscientes, né? Por isso que muitas vezes dormindo a gente acaba sonhando com algumas coisas, né? Comigo, por exemplo, já aconteceu várias vezes de sonhar aí com determinadas ações que eu não tinha nem começado a praticar ainda. Bom, dentro desse contexto, é importante sim que você comece e daí então você vai percebendo que ao começar as limitações elas vão aparecer e vão te mostrando daí então qual o caminho você vai seguir. Isso é só um exemplo, não é só com relação a ganhar dinheiro, pode ser com relação a qualquer resultado que você queira em qualquer área. Tá? Mas o importante sim é começar. O importante é começar com força e fé e prestar muita atenção no processo e manter o foco. E ter claro aí na sua cabeça, nos seus pensamentos, todos os objetivos, né? Ou, na verdade, o resultado que você tanto deseja, tá? Então, a partir do momento que você entende isso e você experimenta manter o foco por um determinado tempo, é claro que você não vai conseguir aí manter um super foco por durante a sua vida toda, mas você consegue por um determinado tempo. Então você precisa, na verdade, se doar a essa situação, a esse projeto, a esse sonho, né? Entregar-se de fato e saber que as informações estão aí, como estou dizendo, mas você precisa tomar muito cuidado, porque se elas começam a chegar até você de forma desordenada, elas vão tirar o seu foco e também vão fazer com que você não consiga absorver aquilo que você precisa. Então, pode aparecer aquele vídeo que você mais gosta aí nas suas pesquisas, aquele assunto, aquele tema, você não vai sair realmente do foco onde você está. Você precisa começar a resolver situação por situação. Então, qual é o primeiro passo? É entender tal aspecto. Qual é o segundo passo? Qual é o terceiro? Qual é o quarto? E você precisa colocar metas por durante o seu dia e metas que sejam palpáveis nesse caso. Você precisa estipular valores, né? Estipular aí números, resultados, para que você, na verdade, comece a trabalhar em prol desses resultados. E daí então você vai começar a perceber que, de acordo com esses resultados acontecendo, você começa a sentir mais satisfação e prazer, começa a acreditar mais em você. E você sabe que muitas vezes acabamos treinando o contrário disso. Acabamos praticando a derrota de forma repetitiva. Porque não somos, né, de forma alguma capacitados para ser aí atletas de alta performance com relação à vida, com relação ao esporte que é a vida. Não somos condicionados dessa forma, somos condicionados, educados de uma forma totalmente errada, onde na verdade a nossa educação traz fraqueza ao invés de trazer força, trazer energia, né? Então, não temos aí um preparo emocional, não temos um preparo religioso, não temos um preparo sexual, não temos um preparo racional, né? Entenda quantas áreas, né? Um preparo financeiro. É uma loucura, na verdade. E daí então não temos preparo nenhum ou quase nenhum
E daqui a pouquinho na nossa vida acabamos se deparando com essa situação, viramos adultos. Chegamos aí próximos do 40. E agora, próximos dos 40, não sabemos muitas vezes o que realmente fazer. Temos dificuldade realmente em entender o que podemos fazer nesse exato momento. É como se, na verdade, passamos a viver uma vida totalmente diferente a qual vivíamos. E, na verdade, porque é com 40 anos que começamos, na verdade, ou a maior parte das pessoas, começa a ter uma reflexão com relação a tudo o que aconteceu na sua vida. E pensar como seria diferente se as ações fossem diferentes. E pensar o que é necessário realmente para alcançar aquilo que tanto se deseja. É nessa idade que a transformação acontece, porque se você parar para analisar, de acordo com alguns estudos e perspectivas, vamos viver aí em média de 70 a 80 anos. Então, é a idade que vai mexer aí de forma geral com você, porque supostamente é a meia idade. Você já parou para pensar aonde você está dentro dessa escala? É claro que as pessoas vão falar assim, eu não sei quando eu vou, nem você sabe, nem eu, mas temos uma perspectiva. Agora, é claro também que não devemos levar isso à risca, no sentido qual o estudo é feito com um grupo de pessoas. E ninguém, na verdade, vai conseguir avaliar exatamente o momento a qual você vai partir. Então também não se entregue. E outra coisa, deixe de ter medo de algumas coisas, porque isso só vai atrasar o processo. Comece a deixar também o egoísmo de lado, no sentido de não querer aí construir nada para não deixar nada para ninguém. É melhor que você construa algo para poder deixar para alguém e também, nesse meio tempo, pode ter certeza que você vai usufruir daquilo que você realmente está construindo. A vida precisa ter mais propósito e você precisa experimentar algumas coisas que existem. Como, por exemplo, viajar, ter prazer realmente em encostar num restaurante, comer aquilo que você deseja, ter uma vida digna, mais confortável, né? Ter um plano de saúde, ter coisas que talvez até o presente momento você não teve a oportunidade de ter. E quanto tempo você vai ficar esperando para se encontrar, para entender qual é o seu propósito, para entender aí qual o motivo que fez com que você chegasse aqui na Terra? E já que você realmente está e que está entendendo, faça ter um pouco mais de sentido, dê um pouco mais de valor para a sua vida, para essa oportunidade. Oportunidade essa única que está passando. A cada minuto que se vai, é um pouquinho da sua vida que está indo, a cada segundo. E você muitas vezes acaba realmente não fazendo conta disso. Acaba muitas vezes deixando o tempo passar e fica realmente aí a reveria de qualquer situação, como se na verdade você não fosse racional e não tivesse o poder de ser intencional com relação a tudo aquilo que você faz, porque quando você passa a ser intencional, você começa a marcar as suas ações para que você consiga aumentar as chances aí, os resultados que você realmente deseja. Você começa, na verdade, a induzir, ao invés de ser induzido por situações. Você começa, na verdade, a confeccionar aquilo que você realmente deseja. E o grande segredo da vida é isso, é começar a confeccionar, é começar a construir. Você já pensou em ser realmente um construtor? Uma construtora? Em começar aí a mudar a sua realidade e entender que essa realidade que você tem agora, e é claro, está te deixando desconfortável, ela na verdade só existe para você porque você mesmo está projetando. Quando você pega os seus pensamentos e alinha para um determinado resultado, isso acaba acontecendo. Então você precisa, na verdade, começar a experimentar algumas coisas. Ou será que você nunca percebeu que os seus pensamentos te levaram a algum resultado? Que você pensou em fazer algo e daqui a pouco você se viu com aquele resultado. E é assim tanto para questões relacionadas à parte positiva da nossa vida, quanto também à parte negativa. E assim, a fé remove montanhas. Então, pense comigo, se a fé remove montanhas, se você estiver pensando de forma negativa, você está certo ou certa. E se você estiver pensando de forma positiva, você também está certo ou certa. Porque das duas maneiras você vai fazer com que você, de forma consciente ou inconsciente, alcance esses resultados. Então por que não fazer de forma positiva?
Por que não começar a entender que você hoje tem uma quantidade de ferramentas na sua mão, seja o conhecimento, que vai fazer toda a diferença, porque se você tivesse começado isso lá atrás, talvez você não conseguiria alcançar os resultados que você desejava, porque o seu direcionamento, os seus valores, os seus sonhos, os seus objetivos eram outros. Você não tinha essas prioridades que você tem agora. E agora, conhecendo um pouco mais da vida, é o exato momento. Você já parou para pensar nisso? Quantas pessoas com 70, 60, 80 anos aí estão entrando na faculdade nesse exato momento, vão terminar o curso, vão realizar o sonho de suas vidas? E você, às vezes, tem muito mais oportunidade de fazer aí, né? Até por uma questão de mobilidade, né? É uma tendência as pessoas com mais idade terem menos mobilidade, a não ser que elas pensem nisso antes e comecem realmente a se preparar fisicamente. Mas a ordem natural das coisas é fazer com que a gente perca força, perca massa muscular, né? E depois perca força, perca realmente aí o nosso poder de reação, né? Então, as coisas começam a trabalhar de forma mais vagarosa, porém, você pode também pensar nisso e começar aí a se preparar de forma efetiva, manter aí uma dieta saudável, começar a fazer exercícios que vão fazer toda a diferença, né? Procurar orientação médica, começar a se cuidar faz parte do jogo, porque quando você está se cuidando, você entende que você está, na verdade, fazendo o melhor que você pode para que você consiga atingir aí os resultados que você merece. E é assim que a vida vai funcionar. Espero do fundo do meu coração que esse vídeo contribua e te auxilie bastante. E é claro, não deixe realmente de se inscrever aí, deixar o seu comentário, que isso auxilia e muito, tá bom? E compartilhe com aquelas pessoas que você sabe que têm afinidade com esse tipo de conteúdo. Fiquem com Deus, até os próximos vídeos e sucesso! Eu tenho certeza que você realmente vai alcançar. Um abraço e fui!